Fala, galera, tudo bem? Estamos no nosso segundo dia da aula do Excel Week, que é a semana de Excel, onde a gente vai trabalhar várias funções, ferramentas, recursos, tabela dinâmica, gráficos, e além de tudo isso, vamos entregar um controle financeiro para você controlar suas finanças pessoais. Beleza, pessoal? Vamos para a aula que nosso tempo é curto. Pessoal, se você tem um amigo, sua esposa, seu marido, seu filho, colega de trabalho, qualquer pessoa que você queira que esteja aqui fazendo o curso, coloca ele lá no nosso grupo, manda o link para eles, pede para eles entrarem no grupo, porque só quem está no grupo vai ter acesso a essa planilha para fazer o exercício, e só quem está no grupo, no final desses 5 dias, vai ter um desconto exclusivo para fazer o curso, seja referência em Excel, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente fez aqui a validação de dados, né? Para trazer aqui a descrição do subgrupo da despesa. Aqui eu tenho o grupo da despesa, tenho a classificação se ela é receita ou despesa. E aqui, ó, pessoal, a gente vai colocar também o mês. Por que isso? Porque lá para frente, quando a gente for fazer um resuminho, a gente vai precisar dessa informação. Aqui eu vou criar um subtotal que, quando eu filtrar aqui o grupo da despesa, ou se é só, ou o mês, eu quero que traga aqui, ó, só o valor das células que estão aparentes, tá? Então, vamos lá. Pessoal, PROC-V, ele vai procurar na vertical. A grande diferença do PROC-V para o PROC-X é que o PROC-V, ele sempre procura na vertical, na sua tabela, na sua primeira coluna. Então, ó, por exemplo, a gente vai procurar supermercado nessa tabela aqui, ó, e ele vai sempre procurar nessa coluna. Sempre ele vai procurar na primeira, tá, pessoal? Sempre. Não existe outra possibilidade. Sempre na primeira coluna. Então, se essa coluna tivesse lá no final, você ia ter que tratar esse texto e trazer ela para frente, senão não vai funcionar, tá? Beleza, fiz isso. Então, aí eu vou falar depois para o PROC-V, seguinte, qual que é a coluna que eu quero? Primeira coluna, segunda coluna. Então, eu vou informar a coluna. E, por último, ele vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro é o aproximado. Sempre usa com número, tá? E o falso é 99% das vezes. Então, se você tiver dúvida entre verdadeiro ou falso, coloca o 0, que não tem erro. 0 e falso é a mesma coisa. Vai trazer uma correspondência exata. Está meio confuso aí? Vamos, então, entender na prática. Vamos lá. Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? Supermercado. Aonde eu vou procurar? Nessa minha tabela aqui, ó. Lembrando que ele sempre vai buscar na primeira coluna. Beleza, pessoal, está buscando aqui. O que eu preciso fazer depois de selecionar esse intervalo? Eu vou precisar travar esse intervalo. Senão, quando eu arrastar minha função, ele vai arrastando junto, tá? Então, vamos lá. Como que eu travo? Eu vou dar um F4 ou FNF4. Vocês precisam observar se está travado as duas células. A1 está travado o A e o 1. C26 está travado o C e o 26. O que é travar a célula, Vanessa? Se você coloca um cifrão antes do A, se você coloca um cifrão antes do 1, ele está travando aqui, ó. A1 está travando essa célula e até, ó, o C26. C26. Números são linhas, letras são colunas. Então, eu travei todo o meu intervalo aqui, ó. Posso arrastar essa função, que ela vai continuar parada, estática ali, tá? Beleza, fiz isso agora. Vamos para o próximo passo. Número do índice da coluna. Coluna 1, coluna 2. Eu quero trazer da coluna 2. Verdadeiro ou falso? Vou usar o falso ou o 0, que é a correspondência exata. Então, ó, se eu mudar agora aqui o grupo, cursos, ó, educação, mudou, viu? Para eu arrastar essa função, eu posso vir aqui, ó, quando ele faz um maisinho, que eu passo o cursor do mouse aqui, ó, eu posso arrastar ele, segurar pressionado e arrastar, ou dar um duplo clique aqui. Beleza? Classificação, mesma coisa, só que eu vou pegar da coluna 3. Igual, PROC-V, valor procurado. Supermercado, aonde eu vou procurar?
Nessa tabela aqui, vou fazer um F4 para travar. Vou colocar agora a coluna 1, 2, 3. Terceira coluna. E eu coloco aqui o zero ou o falso para informar que eu quero a correspondência exata. Beleza? Vanderlei, você falou que podia usar o PROC-X também. Como que é o PROC-X? Pessoal, o PROC-X é o seguinte, igual PROC-X. Ele vai dar um monte de coisa aqui, ó. Não se assustem. Você só precisa informar o valor da pesquisa, aonde você vai procurar. Agora não é a tabela toda, é só essa coluna. O PROC-X, o PROC-X você poderia pegar uma coluna lá na frente e trazer a informação da coluna para trás. Não tem problema. Já no PROC-V você não faria isso. Então, no PROC-X, você vai pegar a coluna que você vai procurar. Beleza? Aí, eu vou pegar a coluna que eu quero trazer. Só isso, pessoal. Fechei aqui meu PROC-X. E agora aqui a classificação, mesma coisa. Igual, PROC-X. Qual que é o valor que eu vou procurar? Supermercado. Onde que eu vou procurar? Na coluna A. E da onde que eu quero trazer? Da coluna C. Beleza? Agora é só arrastar a função. Bem mais fácil, né? Porém, você tem que tomar alguns cuidados. Se você trabalha em um lugar onde algumas pessoas têm o Excel mais antigo, outras o Excel mais novo, quem tiver a versão antiga, essa função não vai funcionar. Ou se você não tiver o Excel 365, ele também não vai funcionar, tá? Mês. Pessoal, aqui é bem interessante. Eu vou colocar aqui, ó, igual, texto. Igual texto. Qual que é o valor? Essa data de vencimento, ó. Qual que é o formato que eu quero? Aqui, ó, é bem interessante. Se eu coloco 2D e fecho parênteses, D de dia, tá? Ele vai trazer dia 4. Se eu colocar 3D, ele vai trazer quinta-feira abreviado. Se eu colocar 4D, ele traz quinta-feira, beleza? Se eu colocar M, 2M, ele traz em numeral. Se eu colocar 3M, ele traz o mês abreviado. Se eu colocar 4M, ele traz por extenso. E o ano? O ano é A, né? Então, ó, D de dia, M de mês, A de ano. Não é difícil decorar, tá? Coloco 2A, ele traz 24. Se eu colocar 4A, 2024. Beleza, pessoal? Ah, e se eu quisesse misturar? Colocar aqui, ó, 2D, 3M e o A. Pode também, ele vai trazer tranquilo, tá? Lembrando que tem que estar uma aspas aqui no início e uma aspas aqui no final, tá? Porque é texto, pessoal. Então, você coloca entre aspas, tá? Só que a gente quer aqui, ó, 1, 2, 3, só o mês abreviado, tá? Para que a gente precisa disso? E aqui tem um resuminho, ó, mês a mês, que a gente vai utilizar essa informação, tá? Isso aqui para aula de amanhã. E agora, ó, se eu colocasse aqui uma soma, igual, soma, e aí eu pego aqui o intervalo de soma, ó. Vou arrastar aqui para o lado. Beleza, eu tenho aqui a soma. Se eu filtrar aqui, ó, só alimentação. O valor não muda, concorda? Ó, o valor está igual. Ah, eu não quero alimentação, eu quero aqui moradia. O valor não muda. Então, o que eu preciso aqui? Ó, uma função, e quando eu filtrar, ela vai trazer só os valores daquele filtro, os valores que estão aparentes naquele filtro. Então, vou usar o subtotal igual subtotal.
Aí eu vou usar aqui, ó, ele me dá as opções aqui. Vou usar o 9. Beleza? Por que o 9, Vanderlei? 9 aqui, ó, tá falando que é soma. Eu poderia usar, ó, contar número, média, máximo, mínimo, um monte de opções aqui. Eu quero usar o 9, que é a soma. Beleza? Beleza, pessoal? Então, qual que é o intervalo que eu quero? O intervalo aqui, onde eu tenho os valores, tá? Vou selecionar esse intervalo do F5 até o F216. Fecho parênteses. Vou fazer a mesma coisa aqui na despesa. Então, ó, se eu pegar aqui só janeiro. Só janeiro. Ó, ele mudou o valor, tá vendo? Ah, eu quero abril. Tá vendo? Então, conforme eu seleciono, ele vai trazer a soma só dos valores que estão aparentes. Beleza? E para eu ter o saldo igual, receita menos despesa. Então, no ano, eu estou dizendo que eu gastei 36 mil a menos do que eu precisava e está lá no banco rendendo juros. Quem dera fosse assim, né, pessoal? Mas então, para a aula de hoje, é isso, pessoal. A gente aprendeu PROC-V, aprendeu a função texto e aprendemos a função subtotal. Aprendemos também o PROC-X. Comparamos o PROC-V e o PROC-X e conseguimos identificar a diferença dos dois, que servem para a mesma coisa, porém, um é mais moderno e o outro é o Excel raiz, né, de antigamente. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima aula.